dicas e perguntas, tá ok? Gente, muito obrigada mesmo. Perdão. Para quem estiver interessado, a Bradley também tem cursos de História do Japão, tá? As inscrições para a turma do ano que vem serão abertas em breve. Qualquer dúvida, entre em contato através do site www.abradem.com, sem BR, né? Sem BR. Valeu, gente. Obrigada. Opa. Primeiro, muito obrigado pela palestra, foi maravilhoso. Minha intenção aqui não é tirar um destaque para o tema principal, que é os aniversários, né? Mas a Yokosuka fez várias outras obras, por exemplo, Orfeu Tomado, Missão a Ele, que acho que também provavelmente não geraram tanta influência quanto aos aniversários, mas são muito boas. Acho que merecem um destaque. Vocês têm algum plano para futuramente falar dos trabalhos da Ryoko Ikeda no geral ou desses mangás separadamente? Olha, planos objetivamente falando, a gente não tem. Tá? Porém, devido a... Eu acho que, primeiro, a recepção deste evento está sendo muito positiva. Tá? E eu sei que tem muita gente interessada em conhecer as outras obras que a Ryoko Ikeda fez. Eu, particularmente, gosto muito, né, do Orfeu Domador. Como foi difícil daqui, gente do céu. Foi muito longo, né? Difícil de acompanhar. Tem um mangá curto que ela fez, chamado Podin, né, que hoje é um clássico, né, do Yayoi Mangá. Foi um dos primeiros que foram feitos e também que levou a sério a questão do choque da identidade de gênero. Isso é interessante se falar porque depois da Rosa de Versalhes, a Ikeda Ryoko ela fez muitas obras de terror, pouca gente sabe, mas ela fez muita coisa em termos de mangá de terror, mas a grande especialidade dela é o mangá histórico. Ela tem as continuações não só da Rosa de Versalhes, como também da própria história da França, que é o Heróica, que é a história do Napoleão Bonaparte, que tem como gancho um dos sobreviventes da Rosa de Versalhes, que é o Alain de Soissons, né, o sargento, né, que era subordinado dela. Sob a ótica dele que a gente vai ver, né, a história do Napoleão. E ela também fez um mangá assim, enorme, gigantesco, da rainha Catarina II, da Rússia, né? Então, ela tem assim, digamos, um leque, né, de produção que é extremamente interessante. Porém, é pouco conhecido no Brasil. Mas eu espero, de repente, né, surgir uma oportunidade, fica aí sua sugestão, né? Se o pessoal, né, tiver também curiosidade de conhecer, é claro, né? Vamos sim. Na verdade, só um comentário, porque vocês falaram do Clotinho agora, e acho que ano passado ele saiu em inglês pela Ian Press, e eu acho que ele não tinha saído oficialmente. Então, eu recomendo muito, eu gosto bastante. E uma pergunta, eu já vi soltas algumas tirinhas do Berubara Kids, mas eu não faço a menor ideia de onde vem. Eu sei que são da Ryoko Ikeda, mas eu não sei onde elas são compiladas. Tá. Berubara Kids, gente. É o seguinte, teve uma fase da vida em que a Ryoko Ikeda, ela meio que estava surtada, ela não se conformava do pessoal continuar cultuando, depois de tanto tempo, a Rosa de Versalhes. Né? É o seguinte, ela era muito jovem quando escreveu a Rosa de Versalhes. Por causa disso, o mangá ele vai ter grandes méritos, mas ela também via uma série de defeitos nele, que particularmente, eu acho que quem é fã, né, quem gosta dos
do trabalho dela não vê isso como um defeito, mas sim como um reflexo do grau de maturidade que ela tinha na época. Né? E vou ser bastante honesta, eu prefiro essa fase dela. Uma fase que talvez ela não fosse tão madura, mas ela era muito mais honesta com os próprios sentimentos. Tá? E isso fica refletido até mesmo no desenho dela. O desenho dela tem falhas. Porém, é uma distorção que a gente considera estético. Eu não vejo como falha. Eu vejo como uma característica do desenho dela. Mas ela, acho que está numa fase de grande autocrítica na vida dela. E era uma fase, inclusive, que ela desenhava menos, porque ela estava se dedicando à carreira como cantora lírica. Eu não sei se vocês sabem, né, que durante um bom tempo ela parou de desenhar porque ela queria ser cantora de ópera. E, de fato, ela estudou para isso, ela se tornou cantora, teve carreira, e agora, devido à idade, ela se afastou dessa carreira, né, porque realmente exige muito a nível físico também. Mas, enfim, ela queria tentar desmitificar um pouco a Rosa Versalhes. Então, ela criou essa versão Kids. Ela tirava sarro o tempo todo da própria Rosa de Versalhes. É bonitinho, né? Mas foi muito mais com essa intenção que ela queria, né? Olha, aquilo lá é muito dramático, aquilo lá é muito... Né? E ela falou assim, não, é que os anos 70 eram muito assim. De fato era, tá? A música era muito dramática, tudo era muito dramático. Então ela passou a fazer essa série, né? Que em parte também agradava aos fãs. Né? Só que essa coisa de tentar desconstruir a Rosa Versalhes, obviamente não foi um sucesso de vendas, óbvio, e tinha essa característica justamente de que ela estava criticando a si mesma. Né? E hoje acho que ela já fez mais as pazes, né, com esse passado, e ela entende que aquilo foi um momento da juventude dela. E quando a gente é jovem, é assim que são as coisas. Né? Não é um defeito. É uma característica daquele momento da vida que não vai voltar mais. Inclusive, o próprio traço dela mudou bastante. Não sei se vocês repararam. Eu acho ela mais bonita agora do que o atual que ela tem. Eu acho muito masculino. O traço atualmente da Ikeda, né? Eu acho bem duro, bem rígido, bem masculino. Quando você vê a Oscar dos Gaiden, ela parece mais homem do que antigamente. Eu acho que é muito mais técnico, né? Ficou um traço técnico, muito frio. Mudou muito e eu gostava mais antigamente. Os olhos são do tamanho da cara. Exato, né? Aqui os corpos têm uma proporção de quase 9 cabeças, né? Meu marido chega e fala, nossa, todo mundo aqui é muito pernilongo, né? E atualmente não, realmente ela está usando uma proporção mais de 8 cabeças e tal. E, assim, a parte de cenários, né? O desenho de indumentária, né? Ela melhorou bastante. Mas é como você disse, ficou um traço mais técnico, né? E é meio frio, né? Meio endurecido. Eu também acho, perdeu um pouco da expressividade, né? Também acho. Nesse Gaiden eu vi a diferença. Eu queria saber se você podia falar um pouco sobre o Onisama. Onisama, é verdade. Onisama, gente, ela foi uma série que ela fez logo em seguida, depois do Belusai no Pará. Só que, naquele instante, eu acho, né, ela, na verdade, ela queria descansar um pouco do impacto da Rosa Versalhes. Né? Você está preparado para desenhar o mangá? Né? Olha, quem já conheceu, já teve contato com o desenho desse mangá, principalmente esses que estão serializando há muito tempo, basicamente funciona da seguinte maneira. O cara tem a ideia do personagem principal, né? E como essa história vai acabar. O resto é uma injeção de linguiça que ele vai ter que ser criativo.
Ele não sabe, no fundo, né? Então tá bom. Ok, obrigada. Então pode filmar, né, pessoal? Beleza, então. Vai ficar isso no site da... Olha, eu acredito que vai ficar para o acervo do museu. Tá? Não é que vão colocar no ar nem nada, eu acho que vai ser para o acervo do museu. Eu queria compartilhar mesmo o vídeo. Olha, se alguém quiser filmar, fotografar também a própria palestra, tudo bem, tá? A gente não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então tá ok. Apesar de ser anunciado como uma palestra, embora realmente vai ser, né, pela quantidade de slides que vocês vão ver durante a exposição, né, as nossas ditas palestras funcionam mais como um tipo de bate-papo também. Então, eventuais dúvidas, a gente sabe que a gente está lidando com um público que é muito fã, né, de anime, mangá, são 50 anos da Rosa de Versalhes. Como vocês devem saber, não só este ano a obra está completando 50 anos, como também, né, a importância da Rosa de Versalhes é a seguinte: nunca antes, no Japão, um mangá ascendeu à categoria de literatura. Tá? Este foi o primeiro mangá a ser também considerado uma forma de literatura no Japão. Hoje já é reconhecido mesmo como literatura. E também pelo grande grau de influência que essa obra gerou ao longo desses 50 anos. Aliás, diga-se de passagem, né, que nenhum outro mangá, tanto o shoujo como o shonen mangá, né, teve um cinquentenário celebrado como está sendo o do caso da Rosa de Versalhes. Bom, eu sei que vai soar meio chovendo uma olhada para o pessoal aqui, mas o que é a Rosa de Versalhes? Opa. Vai no colo mesmo, não tem problema. Durante esse tempo, poderia fazer uma pergunta para o Claro. Você disse que Rosa de Versalhes. Você disse que o mangá Rosa de Versalhes está sendo reconhecido como obra de literatura. Né? Quais são os exemplos que a gente tem para afirmar isso? Organizações, movimentos? Então, gente, o caso da Rosa de Versalhes é por causa do grau de influência que esse mangá gerou em outras obras, em outras atividades, tá? E como a gente vai ver pela própria palestra, até mesmo em conceitos de estética, de comportamento e também na difusão da cultura francesa pelo mundo inteiro. E isso é muito curioso, porque é uma difusão de cultura francesa que parte de um mangá japonês, tá? Ah, que bom! Ah, que legal! A projeção, eu posso ficar aqui e não atrapalha a projeção. Então tá ok, gente. A Rosa de Versalhes é o título de um mangá, originalmente publicado em 1972, tá? De abril de 72 até dezembro de 73, numa revista de shoujo mangá chamada Margaret, no Japão. E a história foi contada em capítulos semanais, tá? E foi desenhada por uma jovem desenhista na época, né, com 25 anos de idade, chamada Ryoko Ikeda. O que era interessante no caso desse mangá? Tá? Bom, primeiro, a intenção original do mangá era contar a história da vida da rainha Maria Antonieta da França, na forma de quadrinhos. O público-alvo da revista Margaret eram meninas de 8 a 16 anos de idade. Obrigada. Então, vejam, quem tinha de 8 para 9 anos de idade na época, obviamente, por isso é chamado de geração Berubará. Então, aconteceu o seguinte, gente.
Um pouco antes da publicação para nossos adversários, o editor da Margaret se reuniu com a desenhista e disse: olha, é difícil o mangá biográfico manter as leitoras acompanhando a revista. Né? E por que isso? A preocupação do editor, claro, a revista tem que vender toda semana. Né? E como é que a gente vai manter a atenção da leitora, né? No caso, para acompanhar a história? Principalmente porque o final, além de trágico, já era óbvio, né? Então a solução da desenhista foi criar uma personagem fictícia para dar ação, drama e imprevisibilidade à história. E foi assim que ela criou o Conde Renier de Ajax, que era um general aristocrata que, preocupado por ter tido apenas filhos, e nenhum filho para herdar seu poder militar, os privilégios da sua família, etc., decide criar sua caçula recém-nascida como menino e lhe dá o nome de Oscar. Então, Oscar é uma menina da alta nobreza que cresce achando o seu menino e é educada